Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Mais uma vez com você aqui na programação de Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens e conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Estaremos hoje falando sobre o poder da palavra de Deus, sobre o que Deus tem feito, sobre as orientações do Espírito Santo em nossa vida. Então que você possa estar crendo aí, recebendo de Deus na sua vida, a graça, o poder e a misericórdia do Senhor, cada dia mais sendo abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já peço a você que estejamos todos nós orando com a finalidade de adquirirmos uma comunhão verdadeira diante do Senhor, orando uns pelos outros, abençoando os nossos familiares, abençoando aquelas pessoas necessitadas que precisam realmente da palavra do Senhor, orando e abençoando as autoridades desse país, enfim, os governantes, para que tenham leis justas que possam beneficiar aqueles que Deus quer realmente abençoar, beneficiando todas as massas, beneficiando as pessoas com justiça. Então estaremos orando e buscando a orientação do Senhor sobre a graça, o poder e a misericórdia de Deus. Então vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pedir uma orientação de dias maravilhosos, pedir ao Espírito Santo que possa nos dirigir, nos guiar, nos direcionar e nos abençoar. Pai, no nome de Jesus, estou aqui agora buscando a Tua face e já te agradecendo, ó Deus, por esse dia, por esse momento, por essa noite, ó Pai, que o Senhor tem nos proporcionado para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, estamos aqui porque é por Tua permissão, por Tua vontade, e que tudo seja para louvor, para a glória e honra do Teu nome. Eu peço ao Senhor o perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões e iniquidades, ó Pai, que o Senhor venha repreender todos os maus pensamentos, as más intenções do coração, os sentimentos e ressentimentos, meu Deus, que surgem na nossa alma. Pai, no nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, e livra-nos, ó Pai, de todos os males. Fortaleça-nos, ó Pai, na Tua palavra. Concede-nos, ó Deus, bom ânimo, alegria e paz de espírito. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu venho suplicar a Tua misericórdia e a Tua graça. Venho suplicar, Pai, o agir do Senhor sobre nós e a direção do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, dirige-nos naquilo que nós formos fazer. Dirige-nos, ó Pai, para que possamos fazer a Tua vontade, Senhor meu Deus, e que o Senhor há de ter misericórdia e abençoar poderosamente o Teu povo. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus assim possa nos abençoar, nos dar a direção do poder da palavra. Estaremos lendo a palavra de Deus aqui em Abacuque, capítulo 2, né? Abacuque no capítulo 2, no versículo 15. E vamos ler também em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Diz aqui a palavra do Senhor. Elisa Andrade de Sapiranga está ao vivo. Elisa Andrade de Sapiranga, Deus te abençoe, glórias a Deus. Capítulo 9, Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 25. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e ambos, andando de costas, de rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando-se Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o seu filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. E Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. E nós vemos aqui a bênção e a maldição de Noé sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o que aconteceu. Hoje nós vamos falar sobre o vinho, ou seja, a bebida alcoólica, o que ela arruina uma pessoa, a destruição que ela é capaz de fazer numa família, na vida de uma pessoa ou de uma sociedade. Porque nós vemos que pessoas embriagadas às vezes provocam aí desastres terríveis, chegando a matar muita gente ou pessoas inocentes. Então que nós possamos ter a ciência, a sabedoria da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem determinado sobre nós. Se aqui realmente é o vinho
na visão de Deus, ou na visão, ou nas consequências humanas. Então, nós temos que buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Se observarmos dentro da palavra de Deus, nós devemos seguir o conselho do sábio Salomão. Provérbios 20, versículo 1, Provérbios 23, do versículo 29 e o 35. No Provérbios 20, capítulo 20 de Provérbios, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que é por eles vencido não é sábio. Ou seja, viverá consequências drásticas na vida da pessoa. O vinho escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Ela cria alvoroço na mente da pessoa, no coração da pessoa, nos sentidos da pessoa. E todo aquele por eles é vencido, ou seja, que é vencido pelo vinho, pela bebida forte, ele não é sábio, não é considerado um sábio diante de Deus. Lá em Provérbios capítulo 23, no versículo 29, pergunta Salomão: para quem são ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Olha só a situação. Para quem são os ais? Dores, tristezas, dificuldades. Para quem são os pesares? Nossa, eu não podia ter feito isso, meu Deus do céu. Eu não podia ter feito aquilo ali, nossa, que arrependimento. Para quem as rixas, ou seja, as brigas sem causa, agride pessoas e é agredido. Para quem as queixas, queixando da situação, queixando da vida, queixando dos problemas. Para quem as feridas sem causa, cai, machuca, às vezes é espancado, não sabe nem quem espancou. E para quem os olhos vermelhos? No Provérbio 23, versículo 30, para os que se demoram a beber vinho, para os que andam buscando a bebida misturada. Todos esses ais, pesares, rixas, queixas, feridas sem causa e olhos vermelhos, tem a resposta em Provérbios 23, versículo 30. Para os que se demoram a beber vinho, para os que andam buscando a bebida misturada. Então nós vemos aí a resposta que Salomão traz. Em Provérbios capítulo 23, versículo 31, ele dá um conselho também muito sábio, seguindo aqui os versículos: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando se resplandece no copo e se ecoa suavemente. Olha só, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando se resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Provérbios 23, 32. Provérbios 23, 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Ou seja, a pessoa vai expor para fora tudo aquilo que tem no coração, aquilo que eu não tenho coragem de fazer, estando sóbrio, estando são, o que eu não tenho coragem de falar ou de fazer, ele vai fazer. Ele simplesmente, olha, o teu coração falará perversidade, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará de perversidades. Então nós vemos que são situações difíceis. Provérbios 23, 34. Será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto de um março. Ou seja, não tem firmeza, não sabe o que está fazendo realmente, não tem noção da situação que está acontecendo na vida dele. Em Provérbios 23, 35, dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti, quando despertarei, então tornarei a beber. Ou seja, para cobrir a dor, a ressaca, ele simplesmente torna a beber, porque a situação do corpo, da mente ali, o psicológico da pessoa está muito agravado. Então ele tem que beber para simplesmente ter aquele calor do álcool novamente no seu corpo, para ele ter o desejo de andar para frente ou de enfrentar aquela situação. Então, olha, dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti, quando despertarei, então tornarei a beber. Assim é a vida daquele que se deixa vencer pela bebida forte. Então nós temos que buscar de Deus essa situação, o agir do Espírito Santo, para que Deus assim possa nos abençoar poderosamente, determinar a bênção poderosa sobre cada um de nós. E nós vemos todos esses conselhos que Salomão nos deu pelo poder da sua palavra. Muito claro. Então, se observarmos biblicamente, nós devemos olhar o exemplo de Daniel e seus 3 amigos. Lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 5, versículo 8, versículo 12,
nós vemos a expressão realmente do que um homem de Deus busca ou deve andar de acordo com os preceitos de Deus. Daniel capítulo 1, versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Essa é a ordem do rei: beber o vinho do rei, comer toda a comida do rei, que eram também oferecidas a ídolos ali, era consagrada a ídolos também. Então, e tinha que beber, tinha um vinho real, que era muito caro na época, e somente o rei, e eles tinham esse valor, e eles buscavam até se apresentar diante dessa situação. Então, em Daniel capítulo 1, versículo 8 diz, olha, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Olha só como é que é a situação. Ele determinou, ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, ou seja, não se contaminar com o pecado, não se contaminar com o vinho, com a bebida forte, não se contaminar com a situação que ele estava vivendo ali, com a suntuosidade ou com a luxúria em que vivia ali no palácio real. E ele pediu então ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. No versículo 12, Daniel 1:12, ele diz para o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos fala para ele, olha, você vai colocar minha cabeça a prêmio, se apresentar diante do rei, souber que eu não obedecia, não dei comida nem um vinho para você beber, do dia a dia, eu vou ser morto. Eu falo assim, não, experimenta-te. No versículo 12, Daniel mostra realmente uma sabedoria muito espiritual muito grande. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então nós vemos essa a situação. Então Daniel pediu para fazer uma experiência. Não vamos fazer isso aí, mas você experimenta. Então quer dizer, experimenta ficar sem. Ele resolveu não querer aquela situação. Ele resolveu não pecar contra o Senhor firmemente. E é onde ele foi abençoado, perseguido, mas sempre protegido por Deus, abençoado e exaltado. Nós vemos aqui em Abacuque capítulo 2, versículo 15 e 16, uma advertência muito séria. Abacuque 2,15, ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia ou a vergonha cairá sobre a tua glória. Então nós vemos ali aquele que mistura bebida forte, na sua maldade, o seu furor, e dá de beber ao seu companheiro para contemplar as vergonhas. Nós vemos que são pessoas que fazem isso aí, mistura bebida alcoólica, bebida forte mais, e dá para um amigo, uma amiga, e simplesmente para exercer um estupro. Eu estava vendo uma reportagem hoje de uma menina índia, de 11 anos de idade, que foi vítima de um estupro coletivo de 5 pessoas, e embebedaram ela bastante, depois ela tentou sair fora. Eles julgaram ela de um penhasco, de uns 20 metros de altura, matando a menina. Então foi muita covardia. Quer dizer, deu de bebida forte para ela, para essa índia de 11 anos de idade, os amiguinhos dela, e carregou ela para o meio do mato lá, estupraram ela 5 pessoas, várias vezes, e ela tentando sair fora não dava conta, porque estava muito bêbada, tadinha, e na hora que ela foi tentar correr, eles pegaram para tampar a situação e julgaram ela de cima do penhasco. Matou aquela criança de 11 anos de idade, que já vinha sido estuprada também pelo próprio tio de 31 anos de idade, que também participou do estupro coletivo. Então, porque deram de beber bebida forte para contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomar o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia cairá sobre a tua glória, quer dizer, vai ser envergonhado. Igual esses 5 lá, estão envergonhados em todo o país, já estão presos, vão pagar um alto preço por essa situação com essa menina, por causa de quê? Da bebida forte que deram para ela para simplesmente contemplar as vergonhas dela. Se você observar dentro da palavra de Deus, lá em Levítico, capítulo 10, do versículo 8 a seguir, fala muito claro, aos sacerdotes era proibido beber vinho. Levítico 10, 8. Então falou o Senhor a Arão dizendo, versículo 9, vinho e bebida forte tu e teus filhos não bebereis,
quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre as vossas gerações, para fazeres a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Olha só, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Haja dentro dessa situação o agir de Deus. O sacerdote que ministrava não podia beber, nem entrar na tenda da congregação bêbado, para que não morrais, diz a palavra do Senhor. E eles não podiam, e era estatuto perpétuo para os filhos de Israel. Hoje eu vejo muitos sacerdotes aí bebendo pinga, bebendo cachaça, às vezes vai para uma pescaria, e vejo pastores também bebendo vinho, e muitos até pregadores aí, que a gente sabe aí, bebem uísque, bebida forte, estão contra a palavra de Deus. É proibido realmente o sacerdote, o homem de Deus, o pregador, se colocar dentro da bebida forte, porque fala asneira, pratica coisa que é absurda, e muitos, além da bebida, ainda vão para a prostituição. Quer dizer, ignomínia, vergonha ao lugar da honra sobre a glória deles. Aquilo que eles podiam ser abençoados serão envergonhados. Então nós temos que agir, irmãos, como os filhos de Recabe. Deus, usando o profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 14 e 19, Deus fala muito claro dentro da situação. Olha só, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedeceram à voz do seu pai. E a mim, porém, que tenho começado de madrugada, vos tenho falado e não me obedecestes. Deus usando os filhos de Recabe como exemplo para o povo de Israel. Olha, vocês não vão morar em casa, vão morar em tenda, e vocês também não irão beber vinho. E Deus falou para Jeremias, vai lá e coloca vinho para os filhos de Recabe e manda beber. Eles colocou, Jeremias chamou, eles foram, eram muito obedientes. Negaram, não, de maneira alguma. Nosso pai nos ordenou para não bebermos bebida forte e nem morarmos em casa, somente nas tendas. E Deus falou, olha só, os filhos de Recabe têm guardado. E Deus depois ainda determinou a bênção. Não faltará homem de Jonadab que esteja na minha presença, diz o Senhor. No versículo 19, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Não vai faltar se você obedecer à presença de Deus sobre a sua vida. O vinho é escarnecedor, é alvoroçador, não se entra por esse caminho. Não é permitido a homens de Deus, a pessoa do Senhor, entrar por essa situação. Busca a presença e a glória de Deus sobre a sua vida e seja abençoado. A obediência é o padrão de toda a exigência de Deus para estarmos na presença do Senhor. Então, seja obediente à palavra do Senhor e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse momento agora, agradecendo ao Senhor, buscando a graça e a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse negócio que é de crente, de pastor, pode beber um vinhozinho, pode beber, não entra nessa não é de Deus, não entra nessa história aí. É a ação do inimigo. Busca a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido e Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero aqui te agradecer, eu quero te louvar, Senhor Deus, glorificar o teu nome. Eu quero abençoar agora os teus filhos, ó Pai, suplicando a tua graça e a tua misericórdia. Abençoe-os, ó Deus, cada vez mais, e que o teu Espírito Santo possa alcançá-los. E que haja sobre eles, ó Pai, o poder da tua graça e da tua glória. Haja o poder do Espírito Santo e a bênção poderosa, Senhor meu Deus, sobre cada um. Assim os abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todos nós, Deus de agora e para todos sempre, todos dizem amém, Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus.